Salve galera, eu sou o Lima e no vídeo de hoje eu irei compartilhar com vocês um pouco da minha história, o porquê que eu fui para a Suíça e como tudo aconteceu. Esse foi um vídeo que vocês me pediram muito aqui no canal e também lá no Instagram, então chegou o grande dia e eu irei compartilhar tudo com vocês. Essa é uma história muito louca, então já se preparem, mas antes de chegar na Suíça eu vou precisar voltar lá atrás onde tudo começou. E essa oportunidade de ir para a Suíça surgiu quando eu estava ainda na Alemanha e a história da Alemanha também é muito louca. Quando eu tinha 25 anos, eu entrei em uma crise existencial muito grande. Eu não estava feliz com o rumo que a minha vida estava tomando e eu sentia que eu estava apenas existindo ao invés de viver. E eu precisava mudar, mas eu não sabia como e nem por onde começar. Aí eu comecei a tocar violão, compor músicas e durante muito tempo isso me ajudou. Mas então veio a pandemia e ferrou com tudo. A empresa que eu estava trabalhando fechou e ver tantas pessoas morrerem e essa ideia de que o mundo iria acabar ferrou com a minha cabeça e foi nesse momento que eu decidi que eu iria viajar o mundo se o mundo não acabasse. Então eu pensei na possibilidade de fazer um intercâmbio, tanto para aprender inglês, tanto para ter experiência de morar fora do Brasil. Porém, era muito fora da minha realidade, né? Eu não tinha dinheiro para fazer um intercâmbio. Então eu decidi estudar inglês por conta, em casa mesmo, né? Nesse período de pandemia. E depois de um ano eu aprendi o suficiente para me sentir confiante de conversar com as pessoas. E nesse tempo também as coisas começaram a abrir novamente, né? As coisas começaram a voltar ao normal. Então eu pensei em fazer um mochilão pela Europa. Mas antes de ir para a Europa, eu falei, vou fazer um mochilão pelo Brasil, né, para conhecer um pouco do meu país e também para pegar experiência. E eu fiz, e foi muito massa, foi incrível. Eu passei por 11 estados no Brasil, conheci muitas pessoas, fiz muitos amigos, incluindo gringos. Conheci pessoas da França, da Rússia, da Eslovênia, dos Estados Unidos. Foi uma experiência muito incrível para mim e me deu muita confiança para ir para a Europa. E como eu não tinha muito dinheiro, durante esse meu mochilão pelo Brasil, eu usei o aplicativo Couchsurfing, que é um aplicativo para você se hospedar na casa das pessoas de graça e hospedar pessoas na sua casa também, com o objetivo de trocar experiências, praticar idiomas e conhecer pessoas. E esse aplicativo me ajudou muito, tanto a economizar, tanto para conhecer pessoas. E quando eu voltei desse mochilão pelo Brasil, eu comecei a hospedar pessoas na minha casa também, tanto para ter experiências no aplicativo, quanto para ver como seria estar desse lado da moeda. E eu hospedei pessoas da Venezuela, do Chile, da Colômbia, da Argentina, da Bielorrússia, do Irã e da Alemanha. E foi uma dessas hospedagens com o casal da Alemanha que estava viajando pela América do Sul junto com o filhinho deles, que essa oportunidade de ir para a Alemanha surgiu. Então, conversando com esses meus amigos da Alemanha, conversa vai, conversa vem, eu comentei com eles que eu gostaria de ir para a Europa, né, que tinha o sonho de fazer um mochilão, conhecer vários países, e eles me perguntaram se eu não gostaria de ir para a Alemanha participar de um projeto de audiovisual. Aí eu falei para eles que não tinha muito dinheiro, aí eles me explicaram, falaram que não precisava, né, que seria de graça, nós teríamos que trabalhar, mas seria para pagar o alojamento, a alimentação e os estudos, e eu topei na hora, né, falei, tenho muito interesse. Eles conversaram com um amigo deles, conseguiram uma entrevista para mim, eu conversei com esse cara e passei. O cara também gostava de rock, falou que a banda favorita dele era Rammstein. Eu falei, minha banda favorita também. Nem era, né? Mas, eu gostava da banda também. Já entramos ali no assunto, tivemos uma certa sincronia, né? Nos demos muito bem. E eu passei. Só tinha um problema, galera. Isso foi em agosto. O projeto ia começar em outubro. Então, eu tinha apenas 2 meses para me preparar. Só que assim, galera, eu não tinha dinheiro nenhum. O pouco dinheiro que eu tinha usado no mochilão que eu tinha feito pelo Brasil. Então, a única opção que eu tinha era vender meu carro. Eu estava com medo? Estava com medo. Mas o que eu fiz? Eu pensei bem. Falei, vendo o meu carro, faço a documentação, compro a passagem, vou lá, tento a sorte. Se não der certo, eu faço um mochilão pela Europa, que já é o que estava nos meus planos, né? Que eu já estava querendo fazer. Porque eu já tinha experiência de fazer um mochilão pelo Brasil, já tinha experiência de usar o Couchsurfing, tinha me hospedado na casa de pessoas, tinha hospedado pessoas na minha casa, já tinha experiência com inglês também, porque meus amigos alemães só falavam inglês, já tive uma boa experiência com eles, também passei na entrevista ali que foi toda em inglês, então assim, eu já estava confiante com as habilidades que eu tinha e com aquilo que eu já tinha feito, né? E eu decidi ir, com a cara, com a coragem, eu vendi o meu carro, morrendo de medo, mas fui. Chegando na Alemanha, pessoal. A cidade era Frankfurt e eu fiquei em um alojamento com mais 24 pessoas e dividi o quarto com mais 3. E era muito massa, foi muito massa. Nós tínhamos horários específicos para acordar, para comer e para ir dormir.
Porém, os estudos e os trabalhos não tinham horários específicos. Na parte da manhã a gente fazia mais coisas teóricas, né? Eles nos passavam ensinamentos teóricos, mas às vezes mudavam também. Então, assim, era meio que um caos organizado. Como nós éramos a primeira turma, ainda tinha coisas que eles não sabiam ainda como organizar direito, mas funcionava. Eu fiz várias amizades lá, principalmente com um português que dividia o mesmo quarto que eu. E eu e esse meu amigo português, nós tínhamos umas certas divergências com as outras duas pessoas que ficavam no mesmo quarto que a gente. É um assunto um pouco complicado, galera, mas resumindo assim, eles eram praticantes de uma certa religião e eles tinham alguns hábitos e costumes estranhos que nos deixavam um pouco desconfortável. Eu não sou intolerante religioso, tá? Mas é que fugia um pouco de algumas regras assim e também eram coisas bem estranhas e bem chatas. Mas enfim, não vou entrar em muitos detalhes aqui, essa era a única parte ruim desse projeto. E em dezembro, nós tivemos 2 semanas de férias ali do Natal e do Ano Novo. E o meu amigo português, ele voltou para Portugal para passar com a família dele. E eu não queria ficar sozinho com aqueles 2 moleques estranhos. Alguns amigos me convidaram para passar com eles e tudo mais, mas eu queria fazer dinheiro, queria ganhar alguma grana, queria tentar arrumar algum serviço. E eu fui falar com um dos professores, perguntei para ele se ele não sabia de alguma coisa que eu poderia fazer para estar fazendo um dinheiro extra ali, porque eu tava precisando, né? E ele falou que ia ver e no outro dia conversava comigo. Aí no outro dia eu fui falar com ele e perguntei para ele se ele tinha conseguido alguma coisa. E ele falou que tinha conseguido, um amigo dele estava precisando, só que esse amigo dele morava na Suíça. E ele perguntou se eu tinha interesse de ir para lá. Aceitei na hora, né? Imagina, visitar a Suíça. Peguei, ele me passou o contato desse cara, conversei com ele, marcamos e eu fui para a Suíça. E galera, mais uma vez a minha vida mudou. Chegando na Suíça, quem que eu conheço, quem que eu encontro? Ninguém mais, ninguém menos do que o Andrés, que já apareceu em alguns vídeos aqui no canal. E ele que era o amigo desse meu professor. E eu fui trabalhar com ele durante 2 semanas. E foi incrível, galera. Ele gostou muito do meu trabalho. E quando chegou a hora de voltar para a Alemanha, ele me perguntou se eu não gostaria de trabalhar com ele, que ele conseguiria um contrato de trabalho para mim. E galera, claro que eu aceitei, né? Só que assim, galera, eu também não queria magoar os meus amigos da Alemanha, né? O pessoal que tinha conseguido a oportunidade pra mim, os professores e também os meus amigos lá que eu tinha feito, né? Então eu voltei pra Alemanha e conversei com o professor, porque o Andrés precisava de uma pessoa pra agora, né? Urgente. E eu perguntei pra ele, conversei com ele o que ele achava e tal. E ele me aconselhou a ir. Ele falou, cara, vai, porque a gente não sabe até quando esse projeto vai rodar, até quando vai ficar aqui. Então, se você conseguir uma oportunidade dessas, vai, o Andrés é de confiança, pode ir. Aí eu me senti mais aliviado, né? Falei, ufa, vou ir. Beleza, falei com o Andrés. Aí eu voltei para a Suíça, e nós brasileiros podemos ficar até 3 meses na Suíça, né? Sem visto, apenas como turista. Aí eu voltei para lá para terminar o serviço que nós já tínhamos começado, e depois voltei para o Brasil para fazer a documentação. Voltei pro Brasil e galera, eu não tinha mais dinheiro pra nada, nem pra fazer documentação. Tive que vender tudo que eu tinha. Vendi minhas guitarras, vendi meus videogames, vendi meus CDs de música, vendi tudo que eu tinha pra fazer essa documentação. Fiz a documentação e o governo suíço não aprovou. Pois é, galera, o governo suíço não aprovou porque eu não tinha cidadania europeia e não falava nenhuma língua oficial da Suíça. E eles dão prioridades pra europeus, né? Então o mundo desabou. Não sabia mais o que fazer, tinha investido tudo nisso e não foi aprovado. Então eu mandei mensagem pro Andrés, falei, cara, não aceitaram, mesmo com o contrato de trabalho, mesmo com todos os documentos certinhos, eles não aceitaram porque eu não tenho passaporte europeu, não tenho cidadania europeia. E eu falei, cara, não tenho mais dinheiro pra nada, tô desesperado, não sei o que fazer. Ele pegou e falou, calma, vamos resolver, vamos tentar mais uma vez. Ele escreveu uma carta e pediu pra mim escrever também uma carta de motivação, pedindo por que eu queria trabalhar na Suíça, e ele também explicou os motivos que ele estava precisando, porque estava com dificuldade de encontrar pessoas. Beleza, fiz mais essa tentativa, e o governo suíço também não aceitou. Porém, eles gostaram muito da minha carta motivação, né, dos motivos que eu queria ir para a Suíça, e eles me deram a oportunidade de ir com um visto de estudos, né, e depois desse 1 ano lá, eu poderia tentar novamente fazer o visto de trabalho. Só que assim, galera, com esse visto de estudante, eu não poderia trabalhar, era apenas para estudar alemão durante 1 ano na Suíça, em Basel. E eles escolheram uma escola das mais caras que tem, era 1.400 francos suíços por mês.
não tinha como pagar, principalmente sem trabalhar. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Mandei mensagem pro Andrés e falei, Andrés, valeu a tentativa, mas não deu certo, não tem como fazer, eu não posso trabalhar. Aí ele pegou e me deu a ideia de fazer o seguinte, falou, cara, aceita, você vem pra cá, trabalha meio período comigo, né, porque o curso seria de manhã, trabalhava meio período com o Andrés online, de casa, né. Ele falou que me pagaria 2.000 francos, que é o meio salário mínimo, né, e trabalharia online, então não ia ter problema. E ele conseguiu um lugar pra me ficar com mais 2 amigos dele, pra dividir ali apartamento por 400 francos suíços, né, era 1.200, dividia com eles ali, ficava 400 para cada, fechando aí 1.800, né, ele ia me pagar 2.000 francos suíços, a escola e mais o aluguel ia dar 1.800, então eu teria 200 francos suíços para mim pagar de alimentação, só que isso não seria suficiente. Ele falou, cara, vem, a gente dá um jeito, eu consigo outros serviços extras aqui pra você, tenho amigos meus também que trabalham nessa área, a gente pode conseguir alguns outros projetos, a gente dá um jeito, aceita, se acaso não der certo, aí você volta, beleza? Gelando com o coração já acelerado, né, tinha investido todo o dinheiro que eu tinha pra fazer essa documentação, fazer essas coisas, aceitei. Peguei e fui, galera, e assim, foi muito difícil, principalmente no começo. Teve 2 meses, assim, que eu achei que eu não ia conseguir pagar as coisas. Então eu também tive que conseguir empregos extras, né? E daí eu comprei produtos pra limpar a janela. Limpava a janela das pessoas, ia nas casas e falava, posso limpar tua janela e tal, consegui esses serviços extras. No apartamento que eu tava alojado ali, eles cortavam a grama 2 vezes por mês. E pagavam 100 francos suíços para uma pessoa fazer, né? E eu me escalei para sempre ser eu para fazer, então já conseguia mais 200 francos suíços ali por mês, que me ajudava muito mesmo. Eu tive a sorte também do seguro saúde. Quando eu fui pra Suíça, eu fiz um seguro viagem, e chegando lá eles queriam que eu pagasse o seguro saúde, né, que seria, que dava mais ou menos uns 500 francos suíços por mês. Eu falei, não preciso, porque eu tenho seguro saúde, já paguei aqui e tal, não sei o que, né, o seguro viagem. Eles ficaram meio assim, mas no final das contas aceitaram, porque senão eu ia ter que voltar, e também eu acho que é porque eles iam perder esse dinheiro que ia dar pro governo ali da escola e tudo mais, e acabaram aceitando, mas não sei se isso vai dar certo com outras pessoas também, então não aconselho vocês a fazerem isso, mas comigo deu certo. E eu fui fazendo isso, galera. Tinha o salário fixo ali do Andrés e fazia serviços extras também. Consegui trabalhos extras também cuidando de cachorros. Tinha 2 cachorros para me cuidar. Um eu levava para fazer treinamento, né? Porque os cachorros na Suíça são obrigados a fazer treinamentos para não latirem, para se comportarem. E um outro eu só passeava ali uma vez por semana e me salvou. Conheci pessoas incríveis também que me ajudaram muito mesmo. Então, assim, eu tive muita sorte. E assim, pessoal, eu precisava completar o nível B2 de alemão, que era o nível que o governo suíço pediu para mim aprender, para mim fazer a prova GOT lá, passar para conseguir o contrato de trabalho. E para concluir esse nível, você precisa de 1 ano e 3 meses. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como é que funciona estudar na Suíça, dando todos os detalhes, como que é estudar, quanto tempo demora, explicando certinho, depois dá um confere lá, se você ainda não assistiu esse vídeo. E o meu visto era de apenas 1 ano. Então o que eu fiz? Eu estudei um pouco antes de alemão por conta sozinho, estudei um pouco quando estava na Alemanha, um pouco quando estava na Suíça também. E antes de entrar nesse curso aí, eu fiz uma prova e consegui completar o nível A1, né, nesse tempo que eu estudei sozinho, e comecei no nível A2, que daria o tempo exato para completar o nível B2, que seria 1 ano, né. Só que assim, galera, para quem já acompanha o canal aqui, já viu os vídeos anteriores, sabe que eu tive que voltar um pouco antes pro Brasil devido a problemas de saúde, né? Então assim, eu voltei uns 20 dias antes de terminar o meu curso B2, não consegui completar ele, né, devido a esses problemas de saúde. Atualmente eu estou aqui no Brasil, já estou me recuperando, só que eu não sei se agora eu vou conseguir reverter o meu visto para conseguir fazer essa prova, para conseguir o contrato de trabalho. Mais pra frente eu vou compartilhar com vocês aqui os meus planos. Então assim, pessoal, as coisas não foram como eu pensei e planejei, as coisas simplesmente foram acontecendo, né, e eu acho que aconteceram de uma forma melhor ainda do que eu queria que acontecesse. É claro que eu passei muitos perrengues, né, não foi fácil, foi muito difícil, mas eu também me desenvolvi muito como pessoa, conheci muitas pessoas, né, realizei o sonho aí de ter conhecido vários lugares, ter feito um intercâmbio, ter morado em um outro país. Tem vários vídeos aqui no canal e tem muitas coisas ainda por vir, tá? Minha história tá só começando. Já tenho planos e datas aí para voltar para Suíça, para terminar esse curso e também para trazer mais conteúdos para vocês. Mas antes, eu ainda irei fazer algumas viagens aqui pelo Brasil. Então se preparem aí que vai ter conteúdos do Brasil e muito em breve também conteúdos da Suíça e da Europa. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí para fortalecer. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau!